Olá, dando sequência aos vídeos e a cronologia que nós estamos compartilhando aí, hoje quero falar sobre as duas testemunhas. No mesmo tempo em que o diabo vai dar poder ao anticristo para se manifestar, e ele vai estar sendo também auxiliado pelo falso profeta, né? Deus também suscitará duas testemunhas, duas pessoas que vão profetizar por 1260 dias, né? Quase 3 anos e meio. Elas também são levantadas junto no mesmo momento em que o diabo levanta o anticristo e o falso profeta. Deus também levanta essas duas testemunhas aqui na terra, né? E então isso quer dizer que elas começam o seu ministério na metade da semana e vai até o final da semana, tá? Ao mesmo período também em que o anticristo e o falso profeta vão estar aqui na terra. Vamos ver o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 11, do versículo 3 ao 13, é uma passagem um pouco extensa, mas é importante a gente ler para sabermos exatamente como vai acontecer, como se dará todas essas coisas aí. Então, diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Bom, as testemunhas elas terão poder para lançar pragas sobre a terra, causarão muitos males aos moradores da terra e seguidores da besta. Tanto que quando as duas testemunhas forem mortas, os homens trocarão presentes entre si e farão festas, né? Enquanto o anticristo e o falso profeta estarão aqui tentando resolver os problemas sociais e econômicos, né? Por outro lado, as duas testemunhas causarão grandes problemas aos homens, pois estarão lançando flagelos sobre a terra. Muito bem, quem são essas duas testemunhas, Gil? Isso é fácil de dizer. São 2 pessoas que o Senhor vai levantar aqui na terra.
existem muitas especulações, né, sobre quem seriam essas duas testemunhas. E Enoque e Elias, que não morreram, Moisés e Elias, por causa dos sinais que eles farão. Na verdade, assim, a palavra do Senhor, ela não menciona quem serão, né? Então, para nós, a igreja, não vai fazer diferença sobre quem será, né? Nós devemos crer no que elas vão realizar. Então, elas se levantam, né? Deus levanta esses dois homens, e para mim são dois homens mesmos, né? Alguns falam por aí na internet, né? De sistemas, de cidade, um monte de coisa, mas a verdade é que vão ser duas pessoas, porque elas morrem. Os cadáveres ficam expostos por 3 dias e meio e depois ressuscitam, né? Então, são duas pessoas. Assim, se for alguém do passado, então, para mim, poderia ser Enoque e Elias, que nunca morreram, não, pelo menos a palavra não menciona a morte deles, né? Foram levados para o Senhor, diz a palavra. Então, se tiver que ser alguém do passado, eu creio que seriam esses dois. Mas eu não fico muito preocupado com isso, em querer saber, porque é tudo especulação, né? O Senhor bem pode levantar dois homens aqui da nossa época e dar a eles esse poder para fazer tudo o que eles têm que fazer, né? E testemunhar. Então, não fica muito preocupado com isso, com essas especulações de querer saber quem são, né? A questão é o que elas vão fazer. Então, muitos falam que as duas testemunhas, elas estarão aqui pregando o evangelho aqui na terra. Isso é verdade? Bom, não há uma menção clara disso na palavra do Senhor, né? Mas também não se pode dizer que elas não farão isso. A palavra, inclusive, que nós acabamos de ler, diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Então, elas vão profetizar. Profetizar, vou estar falando em nome de Deus e colocando ao mundo a palavra de Deus, os recados de Deus. E então pode realmente ser que elas estejam sendo usadas pelo Senhor para pregar o Evangelho. Mesmo porque a igreja nesse período está sendo perseguida. Então quem for encontrado, né, da igreja, for encontrado, vai ser colocado contra a parede. Escuta, você vai receber a marca da besta? Sim ou não? Não. Você adora a besta? Não. Esse vai morrer. Então, os outros vão ser procurados. E então, nós já falamos sobre isso duas lições atrás, né? 2 vídeos atrás. A igreja vai ser perseguida. Então, não vai dar para a igreja estar proclamando o evangelho durante esse período. Então, eu creio que essas duas testemunhas podem sim ser usadas pelo Senhor, né, para lançar a palavra diante de todos os que estão aqui na terra. Mas que mais? O que elas farão? Bom, nós vimos aí que elas terão autoridade de Deus para lançar fogo contra aqueles que querem matá-las, né? Elas também tem uma coisa interessante que fala que elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que elas profetizarem, ou seja, 3 anos e meio praticamente, né? Quase 3 anos e meio. Então, fala que elas têm autoridade para fazer isso. Também não está afirmando que não vai chover 3 anos e meio. Mas há uma indicação aí muito forte de que isso pode acontecer, né? Imaginem já os flagelos, as coisas que vão acontecer no princípio das dores, e agora nessa segunda etapa, não chovendo na terra por 3 anos e meio. Realmente
a parada vai ser dura. Mas nós, igreja, nesse período, vamos estar sendo sustentados pelo Senhor. Lembra que nós já comentamos sobre isso, né? Mas não é só também fazer com que não chova durante esses 3 anos e meio. A palavra também fala que elas têm autoridade para lançar toda a sorte de flagelos sobre a terra, né? Então, flagelos são muitos desastres, muitas coisas que vão ser lançados contra as pessoas que estão aqui na terra, obviamente não contra a igreja, né? A igreja vai estar sendo guardada, está sendo sustentada pelo Senhor, né? Diz a palavra. Bom, então elas vão fazer muitas coisas ruins. Enquanto o anticristo e falso profeta estão tentando organizar, trazer boas coisas, né, para as pessoas, né? E as pessoas pensando que elas são de Deus, né? Porque é a operação do engano que está acontecendo, né? Então, do outro lado, vem 2 testemunhas dizendo que são da parte de Deus e estão trazendo flagelos, né, coisas terríveis para os moradores. Aí sim que eles vão falar que a besta, que o anticristo é sim o verdadeiro Deus, né, quem eles querem adorar. Então, mas aí tem uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês, que tem um versículo que não tem nada a ver aí com isso que nós falamos, mas vocês vão ver depois o contexto, que para mim tem tudo a ver. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,3. Vocês já ouviram falar naquela expressão assim: quando ouvir falar de paz e segurança, sobrevirá repentina destruição? Então, vamos ler, está escrito isso na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículo 3. Então Paulo diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Bom, esse tema, ele tem sido motivo de muitas polêmicas, né? A maioria das pessoas, inclusive irmãos que estão conosco, de vez em quando comentam sobre isso, né? Mas principalmente os pré-tribulacionistas, eles interpretam essa passagem da seguinte forma: bom, o anticristo vai fazer uma aliança de paz por 7 anos, nos 3 anos e meio primeiros, que é o princípio das dores, haverá paz e segurança, e na metade da semana virá a destruição com a grande tribulação. Essa interpretação, eu repito, a maioria das pessoas pensam assim, né? Mas está equivocada. Primeiro porque Jesus menciona que na primeira metade da semana, né, no princípio das dores, haverá uma grande guerra, talvez uma guerra mundial, né? E fala de reino contra reino, nação contra nação. Depois ele fala que haverá fome e terremotos em muitos lugares. E ele termina dizendo que haverá coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, esse quadro apresentado aí por Jesus não revela nenhuma paz e segurança nessa primeira metade da semana, né? Então, o que seria isso, né? De quando Paulo está falando que vai acontecer isso? Para a gente poder entender bem isso daí, nós precisamos fazer 2 perguntas e trazer as respostas para essas 2 perguntas. A primeira é: o que é que vai promover a paz e segurança? Tá? Então, se nós já estamos descartando essa questão do anticristo fazendo aliança com muitos por uma semana, então o que é que traria paz e segurança? E segundo, que destruição é essa? Quando fala que haverá repentina destruição.
Que destruição seria essa? Bom, eu penso que é mais fácil, por enquanto, responder a segunda pergunta, né? A primeira, logo de início, não é muito fácil responder, mas nós vamos começar pela segunda, repentina destruição. Para entendermos de que destruição Paulo estava se referindo, é importante a gente saber o contexto dessa pregação de Paulo, né, na qual ele coloca que quando houver paz e segurança haverá repentina destruição. Do que Paulo está falando? Bom, a pregação de Paulo ela começa lá em 1 Tessalonicenses no capítulo 4, né, e vai até o capítulo 5, versículo 11. Então é importante ler toda essa palavra que Paulo está mencionando aí aos Tessalonicenses, tá? Então ele começa falando sobre a reunião dos santos nas nuvens, quando Jesus aparecer no céu, né? Aí Paulo segue abordando quanto ao tempo e épocas a partir do capítulo 5. E ele começa a falar sobre a ira do Senhor, ou o dia do Senhor, que vem como ladrão, trazendo destruição para aqueles que não forem arrebatados. Então, quando Paulo menciona que quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, ele na verdade está falando da ira que virá sobre os moradores da terra, quando Jesus aparecer no céu. Então Jesus aparece no céu, a igreja é arrebatada no abrir e fechar de olhos, e aí Jesus vem trazendo a ira dele, destruição sobre a terra. Em Lucas 17, do versículo 26 a 30, Jesus diz que, como foi nos dias de Noé, quando eles entraram na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. E também como nos dias de Ló, quando Ló saiu da cidade, aí desceu fogo e enxofre e destruiu a todos. E ele completa, assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Ou seja, ele vem trazendo destruição na terra, é a ira dele, tá? Então, de que destruição Paulo está falando? Da ira do Cordeiro, que vai acontecer imediatamente no momento em que Jesus aparecer no céu, ok? Aí, então, que paz e segurança é essa que vai existir antes da ira? Bom, como eu disse no início, não é assim difícil, não é fácil de se explicar, tá? Mas, para mim, eu tenho uma resposta que eu acho que tem um respaldo bem sólido na palavra, tá? Mas a gente ainda coloca no campo da especulação, tá bom? Então, você observa assim o quadro durante a grande tribulação, né? O que está acontecendo nos 3 anos e meio finais da última semana. Se a ira vai acontecer aqui no fim da semana, no fim dos 7 anos, começa a ira, nos 3 anos e meio até os 7 anos, são 3 anos e meio, o que estava acontecendo aqui na Terra? O que estava acontecendo para ter paz e segurança? A gente vê a igreja sendo perseguida e morta pelo anticristo, pelas nações, Jerusalém sendo pisada pelos gentios, né? Desde a metade da semana até o final da semana, metade da cidade sai para o cativeiro, né? Jesus fala de grande aflição na terra, lá em Lucas 21, 23 ele menciona isso, né? A besta está sendo adorada por todos os moradores da terra, menos pela igreja, óbvio, e as 2 testemunhas lançando flagelos na terra, tá? Então, antes de Jesus aparecer no céu, as 2 testemunhas elas serão mortas. Nós vimos lá no texto que nós lemos no começo desse vídeo, né? E aí, por causa da morte dessas 2 testemunhas, diz a palavra que as pessoas, os moradores da terra, vão fazer festa, mas vão fazer festa assim
não vai ser pouca. Diz que eles vão chegar a trocar presentes entre si de tanta alegria. Porque qual o motivo de tanta alegria? É porque durante os 1260 dias elas estão trazendo flagelos. Olha o que diz lá, vamos reler Apocalipse 11, versículos 5 e 6. Se alguém pretende causar-lhes danos, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Em Apocalipse 11 ainda, no versículo 10, fala assim: os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então eles vão fazer festa e vão mandar presentes uns para os outros. Por quê? Porque morreram as duas pessoas que estavam trazendo flagelos sobre a terra. Então quando o anticristo matar essas duas testemunhas, então o mundo vai pensar assim: gente, acabaram os flagelos, agora não tem mais sofrimento, agora nós temos paz, nós temos segurança, nós estamos tranquilos. Então temos paz e segurança, porque os dois que causavam os problemas morreram. Então eu penso que pode ser nesses dias em que o mundo estará dizendo: agora temos paz e segurança, pois morreram os que nos faziam todos aqueles males, Então eu penso que é aí que eles, dizendo isso, logo em seguida, daqui dias, porque eles passam 1260 dias, para dar 3 anos e meio seriam mais 15 dias, se for do nosso calendário, E então 15 dias para completar 3 anos e meio. E aí Jesus aparecerá no céu, trazendo a sua ira. Então a igreja é arrebatada e a ira do Cordeiro será lançada na terra, e aí virá repentina destruição. Agora nós temos paz, agora nós estamos tranquilos, os dois morreram. De repente aparece no céu Jesus e começa a vir fogo do céu, destruição e tudo aquilo que está na ira do Cordeiro, Então eu creio dessa forma assim, tá? No próximo vídeo, se o Senhor permitir, nós veremos o que ocorrerá no final da semana, O sol vai escurecer, a lua não dará sua claridade. E por que o sol vai escurecer, Então vamos ver isso no próximo vídeo, se o Senhor permitir, ok? Um abraço, Deus abençoe vocês.